A partir do século XVI, Lisboa continuou a crescer, tornando-se o reflexo das riquezas que sucessivamente iam chegando ao reino. Ela foi a Lisboa da Pimenta, depois a Lisboa do Açúcar e, com Dom João V, a Lisboa do Ouro. Lisboa continuou a ter, no entanto, as estruturas da velha cidade medieval do tempo de Dom Fernando. A maior parte das ruas eram estreitas, desalinhadas e sujas. Duas grandes praças distinguiam-se neste conjunto, o Terreiro do Paço e o Rossio. Mas no dia 1º de novembro de 1755, um violento terremoto destruiu-a quase completamente. Ouçamos o que aconteceu. Pelas 9h30 de uma bela manhã, talvez demasiadamente quente para a época, a terra começou a tremer. Os edifícios oscilavam e desmoronavam-se. O abalo prolongou-se por 7 minutos. Na terra abriam-se fendas de onde emanavam vapores sulfúricos. O sol toldou-se com as poeiras das ruínas fumegantes. Nas praias, o mar recolheu, deixando o fundo a descoberto numa enorme extensão, mas logo a seguir encapelava-se em ondas alterosas que avançavam com fúria sobre as povoações costeiras. Ao horror do terremoto sucedeu o pavor dos incêndios. Ao cair da noite, Lisboa estava envolvida em chamas. Em poucas horas, desapareceram tesouros impossíveis de refazer. A extensão desta tragédia exigia a tomada de medidas rápidas e eficientes. Foi o primeiro-ministro do rei Dom José I, Sebastião José de Carvalho e Melo, que imediatamente as vai pôr em prática, servindo-se para isso de todos os poderes conferidos pelo rei. Cuidar dos vivos e enterrar os mortos foi a sua primeira iniciativa. Mas havia que evitar as pilhagens, remover as ruínas e impedir a recuperação desorganizada. O Marquês de Pombal vai utilizar os seus plenos poderes para dirigir os trabalhos de reconstrução. Depois de discutir a melhor forma de reconstruir Lisboa, o Marquês optou por arrasar toda a parte danificada e planificar um novo espaço urbano, seguro e moderno. Os planos para a reconstrução da cidade vão estar a cargo de Manuel da Maia, engenheiro-mor do reino, que se rodeou de colaboradores. Eugênio dos Santos e Carlos Mardel foram os mais importantes. A nova cidade vai desenvolver-se entre dois grandes polos, o Terreiro do Paço e o Rossio. 3 ruas principais partem do Terreiro do Paço: a Áurea, a Augusta e a Bela da Rainha, hoje chamada Rua da Prata. E outras ruas secundárias cortam-nas perpendicularmente, num traçado geométrico. As ruas eram largas, com os passeios calcetados e ladeados por elegantes edifícios. Os novos prédios de habitação tinham um traçado simples e harmonioso, com belas varandas trabalhadas em ferro forjado
e cuja construção obedecia já a regras de prevenção contra incêndios e sismos. Em altura, estes prédios não ultrapassavam os 2 andares. Foi implementada pela primeira vez uma rede de esgotos. A obra-prima da urbanização pombalina é, sem dúvida, a grande praça edificada no antigo Terreiro do Paço, concebida à maneira das grandes praças reais da Europa do seu tempo. A praça abre-se majestosamente para o rio e, ao centro, afirmando o poder real, ergue-se a estátua equestre do rei Dom José. Para homenagear uma atividade e um grupo social da maior importância neste período, o Marquês do Pombal designa este novo espaço com o nome de Praça do Comércio. Este grupo social vai, sem dúvida, constituir um apoio precioso na política económica desenvolvida pelo Marquês de Pombal. Na verdade, para além da reconstrução de Lisboa, a ação do Marquês de Pombal vai estender-se a outras reformas. Ele tinha vivido no estrangeiro e observado as grandes transformações europeias e assim vai tentar modernizar o país e procurar aproximá-lo da Europa do seu tempo. De facto, Portugal atravessava nessa altura graves problemas económicos, motivados pela redução das vindas do ouro, pela decadência da agricultura do reino, pelo abandono dos campos e ainda pelo atraso das atividades industriais. O Marquês de Pombal irá então aplicar diversas medidas para resolver a crise das atividades económicas. Assim, com o objetivo de reduzir as importações, vai desenvolver a indústria, protegendo fábricas já existentes, como por exemplo a Fábrica de Vidros na Marinha Grande e a Real Fábrica das Sedas em Lisboa. Criou ainda outras em vários pontos do país. Para recuperar o comércio colonial, o Marquês criou companhias comerciais controladas pelo Estado para desenvolver as produções coloniais, como por exemplo o algodão e o tabaco no Brasil, e aí colocar produtos do reino, como azeite e tecidos. Por outro lado, pretendendo salvaguardar a qualidade do nosso vinho, criou a Companhia para a Agricultura das Vinhas do Alto Douro. Foi demarcada a zona de produção e a comercialização dos vinhos vai ser feita exclusivamente por portugueses. Começa assim a história do vinho do Porto, assim chamado porque será desta cidade que o vinho partirá para outros países e se virá a tornar mundialmente conhecido. Estas mudanças profundas na economia portuguesa vão favorecer os grandes burgueses. As reformas pombalinas estendem-se também ao ensino. Pombal tentou modernizá-lo aplicando as propostas dos homens mais cultos da sua época. Além de aumentar o número de escolas onde se ensinava a ler, a escrever e a contar, criou, por exemplo, a aula do comércio para formar técnicos competentes. O ensino na universidade foi profundamente alterado, como se pode concluir da leitura deste documento de 1772. Para que as lições de física se façam com aproveitamento, devem os estudantes ver executar as experiências e adquirir o hábito de as fazer com habilidade. Haverá, por isso, uma coleção de máquinas, aparelhos e instrumentos necessários para esse fim no Laboratório de Física desta Universidade de Coimbra.
Pode dizer-se que Portugal, no tempo de Dom José I, através da governação imposta pelo seu primeiro-ministro, sofreu grandes alterações. Mas será sem dúvida a urbanização da cidade de Lisboa que o nome do Marquês de Pombal irá ficar ligado para sempre.